Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 11 de julho. Agora na Espanha, 10 horas e 9 minutos do Brasil, 5 e 9 da manhã. Gente, eu tô no gráfico da BTC, no diário, o gráfico da direita, em comparação com o DXY, o gráfico da esquerda. O DXY não tem força para cair, mas ameaça cair. Vocês vejam que a gente está numa sequência de corpos reais vendedores. A BTC também está sem força para subir, porque está encarando a MM200, mas ameaça subir. Chegou a fazer a máxima ontem em 50 bateu 59.470 no dia 10 de julho. Nessa madrugada, a máxima ficou em 58.407. Agora está 58.204. Mas a gente está encarando como resistência a MM200. O DXY está em vias de desabar. Já vou falar dos fatos. O Banco Central japonês está ameaçando intervir no iene a qualquer momento. Se isso acontecer, os senhores podem ter certeza que o DXY vai emburacar para um patamar abaixo de 103, pode buscar até 102. Aí, meus amigos, não vai ter média móvel de 200 períodos que segure a BTC. A BTC facilmente vai buscar algo ali em torno da nuvem, entre 64, talvez 67, 68. Vai facilmente escalar para as uppers da nossa banda de Bollinger. Olhando aqui para o gráfico de 6 horas ancorado na banda de VWAP mensal, o centro gravitacional dessa acumulação triangularizada é a própria VWAP mensal. Muita gente está achando que a BTC estaria enveredando por um viés de baixa, porque não conseguiu voltar para os patamares pré-dump. Na verdade, o patamar pré-dump foi esse aqui, ó, lá em 62, 63 mil dólares. Ela acumulou e desabou. Mas o fato, gente, é que a gente havia estressado a base da banda de Bollinger, que era basicamente a base de toda essa congestão, e agora a gente vai retornar para o centro gravitacional dessa congestão e podendo até estressar os topos, justamente porque a gente está encarando uma resistência brutal no diário, que é a média móvel de 200 períodos, que não é vencida de forma fácil, por assim dizer. A primeira tentativa sempre falha. Muita gente está achando que isso aqui vai acabar se desdobrando numa canaleta virtual de baixa, levando a BTC ao rompimento descendente dessa acumulação, mas não vai. A Bitcoin basicamente está tentando voltar para cima da MM200, justamente porque ela estressou a base da banda de Bollinger no diário e a base da banda de Bollinger no semanal. A BTC não perde a banda de Bollinger no semanal e continua caindo. A última vez que ela bateu na base da banda de Bollinger no semanal, ela voltou num efeito elástico direto para upper. É isso que vai acontecer. A BTC não bate na base da banda de Bollinger no semanal e continua caindo. Muitos supostos cripto-influencers estão vendendo uma continuidade do viés de baixa que não vai rolar. Isso aqui afronta uma realidade, uma fenomenologia gráfica estatística. Se o RSI estocástico está no zero, deitado no zero, se o ativo estressou a base da banda de Bollinger, o mais factível é que ele volte desenhando uma pernada impulsiva. Não há como negar que isso aqui é um padrão mastro-bandeira no semanal que vai entregar uma amplitude expansiva proporcional ao mastro. Não há como negar que graficamente a BTC está desenhando uma explosão para 100 mil dólares. Eu sei que há um desânimo espraiado por todo o mundo cripto. Se a gente olhar o índice da ganância e do medo, o medo agora é a força vigente nesse momento, está em 27, chegou a bater 26. Só que estatisticamente, toda vez que o medo alcança esse patamar, pelo menos nesse ciclo, toda vez que o índice do medo e a ganância ficou abaixo de 27, aqui, ó, quando bateu 28 ali em janeiro de 2023, a BTC entregou 1,96 vezes em multiplicação. No dump de setembro, isso aqui em janeiro de 23, no dump de setembro de 23,
onde o índice do medo e da ganância bateu 26, a BTC entregou quase 4 vezes, 3,81 vezes. E no dump de julho desse ano, a BTC basicamente, agora que a gente está desenhando esse dump, a BTC basicamente deve entregar, justamente porque a gente está desenhando esse dump ainda, ela deve entregar algo em torno de 4 vezes. A BTC facilmente vai buscar 100 mil dólares. Só que é difícil para o psicológico dos traders, do psicológico do investidor, comprar o medo. Mas os senhores têm que comprar o medo e vender a extrema ganância. O que esses supostos cripto-influencers estão propondo é que os senhores vendam o medo. Vender o medo é uma idiotice sem tamanho. Como que os senhores vão desembarcar no medo quase extremado? Os senhores têm que comprar o medo e vender a extrema ganância, e não o contrário. Só que todo esse clima de desânimo, tá até aqui numa das reportagens de hoje, mais da metade dos investidores em criptografia menos da metade, dos investidores em criptografia estão otimistas. Ou seja, o pessimismo está vigente, é só olhar para o índice do medo e da ganância. Tá lá no setor avermelhado ainda, a 27, a gente saiu do alaranjado, tá no avermelhado. Só que esse medo deixa o mercado de futuros perpétuos mais leve, porque a quantidade de gente alavancada no sentido long é pequena. Quando a ganância está extremada, tem um monte de gente alavancando vezes 10, vezes 15, vezes 30, e aí o book fica pesado, não tem dinheiro para deixar todo mundo multimilionário. Só que esse medo extremo, ali no setor avermelhado, a 27, com um clima de desânimo, com basicamente mais da metade dos investidores pessimistas, o que acontece é que o book fica leve. E isso vai fermentando e vai criando a possibilidade de uma explosão espasmódica a qualquer momento. No semanal não tem como negar, a BTC não tem mais como cair. Inclusive o fundo da semana passada, em 53.485, ficou descendente em relação ao fundo ascendente dessa semana, que ainda não terminou. Até agora o fundo ficou em 54.260. É provável que o próximo corpo real aqui no semanal da próxima semana, que só vai começar na virada da VWAP de domingo para segunda, já seja um doji levemente vendedor ou levemente comprador. O market cap das altcoins segue desenhando um padrão mastro-bandeira, a dominância segue desenhando um candle vendedor. Isso aqui está prestes a desabar também, lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa que o market cap das altcoins vai se expandir de forma mais exponenciada. Na seara fática, a última pesquisa revela que a postura pró-criptografia do Donald Trump vem ajudando ele a conquistar novos eleitores. Uma nova pesquisa indica que as suas posições pró-criptografia de Donald Trump, as posições estão ajudando o candidato a conquistar novos eleitores. Esse é um ponto interessante, porque o modo pânico na campanha democrata, que está vendo entrar água, já que o Joe Biden insiste em continuar na corrida, não abre espaço para Kamala Harris, muitos doadores estão pulando fora, o modo pânico foi acionado já, e isso pode redundar na criação de um pacote pró-cripto, com eventual até aprovação de um ETF de Solana ou Polkadot, que estão falando agora. Enfim, e o regulador de commodities e futuros norte-americanos, a CFTC, reportou que a ETH e a BTC são sim commodities, e esse órgão reivindica a jurisdição fiscalizatória e regulatória sobre BTC e ETH. Segundo o dirigente do órgão, o chefe desse regulador, o Austin Bannon, ele afirma que a SEC não possuiria jurisdição sobre ETF de BTC e de ETH, porque isso são commodities, e quem teria que fiscalizar, regulamentar e autorizar qualquer coisa relacionada a commodities seria o regulador de futuros e commodities, a CFTC. Enfim, tudo isso só reforça mais uma vez a necessidade da criação de um marco legal criptográfico
para a maior jurisdição do planeta norte-americana. E menos da metade dos investidores em criptografia está atualmente otimista. Ou seja, gente, isso é o que eu reportei ali no índice do medo da ganância. Isso deixa os futuros perpétuos bem mais leves. Isso está fermentando. Em algum momento, qualquer coisa pode ser o gatilho, pode ser o evento catalisador para levar a BTC ao estresse das uppers da nossa acumulação. Não é um bom negócio sair na base da banda de Bollinger, como também não é um bom negócio comprar quando a banda de Bollinger é estressada nas uppers. É óbvio que pro psicológico humano, comprar no estresse da base da banda é complicado, porque fica aquele cenário de terra arrasada. O índice do medo e da ganância vai lá para o setor avermelhado, como tá. Pro psicológico humano é complicado, mas os senhores têm que comprar o medo e vender a ganância. Então eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Porque ali eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem ficar de fora dessa explosão que vai levar a BTC no mínimo para 100 mil dólares. Eu volto a insistir, comprem o medo e vendam a ganância extrema. Não façam como esses supostos cripto-influencers que ficam basicamente pregando a venda do medo e basicamente pregando a compra da ganância. Aí, meus amigos, vocês estão na contramão da multiplicação da riqueza. Porque é inacreditável o que eu tenho visto nas redes. É basicamente chorume destilado. Como alguém pode propor a venda de ativos criptográficos neste exato momento? É uma bizarrice. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, a pergunta que não quer calar no mundo TradeFi, por que o Banco Central japonês ainda não interveio para apoiar o iene? Não é segredo para ninguém que o poder de fogo do Banco Central japonês é brutal. Os mercados sabem desse poder de fogo. É só ver as últimas 2 intervenções que o Banco Central japonês promoveu. Basicamente, houve algum efeito na cotação, mas neste exato momento eles acham que não vale a pena, já que eles vão alterar a taxa de juros, vão aumentar a taxa de juros, que estava negativada, depois zerada, agora vai ficar positivada. Basicamente, eles pensam que a alteração na taxa básica de juros dos títulos japoneses vai influenciar na cotação do iene, então não tem por que torrar essa grana na intervenção. E outra, esse ímpeto interno para agir em favor da cotação do iene vai aumentando à medida que as eleições também internas para a liderança do partido no poder, que vai acontecer em setembro, vai se aproximando. Ou seja, é bem provável que a gente esteja muito perto ou de um aumento mais dramático na taxa básica de juros, o que apoiaria a cotação do iene, ou uma intervenção direta do Banco Central japonês para vendendo dólares contra iene e ajudando a apoiar a cotação do iene. Alguma coisa vai acontecer, o DXY em qualquer dessas hipóteses vai tombar, e uma bomba de Pequim. Na reunião do plenário do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping pode surpreender o mundo. Basicamente, o Xi Jinping está propondo uma flexibilização estilo Big Bang no plenário do Partido Comunista. O plenário do Partido Comunista Chinês é uma reunião anual em que o Partido Comunista Chinês fixa as diretrizes macroeconômicas para os próximos 12 meses. O Xi Jinping está propondo uma flexibilização ao nível do Fed na crise do subprime. Em outras palavras, de acordo com essa reportagem da Bloomberg, se o Banco Popular da China imprimir dinheiro numa escala semelhante ao que o Fed fez durante a crise financeira global de 2008, isso poderia financiar a compra
de 70% do estoque de propriedades não vendidas na China e solucionaria, num primeiro momento, a grave crise imobiliária chinesa. É uma solução de grande envergadura que o Xi Jinping vai patrocinar e é muito provável que ele consiga. E eu não preciso explicar aos senhores o que significa uma flexibilização desse nível para a cotação da BTC. A maior força de expansão do market cap da BTC e do mundo cripto é o aumento de riqueza impressa por estados soberanos. Se o Xi Jinping... É só lembrar o que ele fez com o último presidente da China. Ele tirou... os seguranças levantaram o sujeito e retiraram do plenário do Partido Comunista Chinês, justamente porque ele teve lá ele se encrespou com o Xi Jinping. O Xi Jinping não costuma tratar muito bem os seus opositores nas suas opiniões de políticas macroeconômicas ou de segurança ou interna. Basicamente, é muito provável que a opinião do Xi Jinping seja confirmada pelo plenário do Partido Comunista Chinês. Se isso acontecer, a gente já sabe. Basicamente, vai haver uma chuva de impressão de ienes e isso vai forçar, obviamente, a cotação da BTC. Isso pode ser também o gatilho da BTC para 6 dígitos. Enfim, e a NASA confirmou que não planeja usar a SpaceX, não vai convocar a empresa do Elon Musk para resgatar os astronautas que estão lá na Estação Espacial Internacional e foram com a cápsula da Boeing Starliner. Segundo a NASA, a cápsula tem condições de retornar. Seria uma palhaçada a Boeing ter que se valer do nosso Tony Stark da vida real, o Elon Musk, para resgatar esses astronautas. Mas continua o drama desses astronautas. Essa imagem fala por si só. Eles foram lá para ficar 3 dias, já estão há 3 semanas e não há prazo para eles voltarem. A Boeing estaria tentando ajustar a cápsula, enviando instruções, né, para a estação espacial para ajustar a cápsula, mas enfim, fica só o fato da NASA dizer que não vai se valer da SpaceX para resgatar os astronautas, porque a situação não é tão confortável assim. Mas segue o drama espacial. Enfim, gente, a BTC basicamente está tentando mais uma vez transpassar de baixo para cima a média móvel da MM200. Tentamos ontem, fizemos a máxima em 59.470. Normalmente, uma resistência do nível da MM200 não é vencida de primeira. A partir da segunda, terceira tentativa, fica bem factível uma explosão em direção aos topos dessa acumulação. Pode ficar entre 66 e 72 mil dólares. Não ousem vender o medo, como esses supostos cripto-influencers estão propalando. Isso seria um suicídio, um movimento de lesa patrimônio cripto. Façam como aqueles que multiplicam o seu patrimônio. Comprem o medo e vendam a ganância extrema. E eu volto a insistir, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque ali eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Gente, não tenham dúvidas, a BTC vai voltar a escalar as uppers da nossa banda de Bollinger. Daqui a pouco eu volto com Total 2, Binance Coin, Avax, Solana, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.